Olá, desenvolvedores, aqui quem fala é o Gunter e hoje iremos aprender programação orientada a objeto. Quando trabalhamos com programação orientada a objeto, precisamos ter o conceito claro do que se trata um objeto. Um objeto, como no mundo real, pode ser um carro, uma casa, uma pessoa. E o objeto, por si só, ele tem algumas características próprias dele. No caso desse carro, ele é amarelo, ele não é uma SUV, como você pode ver. É um carro sedã, é um carro antigo, ele tem um fabricante, ele tem uma motorização, ele tem uma quantidade de portas. Então, são atributos referentes ao objeto. Assim como uma casa, ela tem janelas, tem portas, tem telhado. Assim como esse ser humaninho que coloquei aqui na imagem, que ele também possui suas características. Cabelo curto, tem uma cor branca, tem uma camisa descolada, uma calça preta. Então, são características do objeto que a gente tem presente quando se fala em objeto. A programação orientada a objeto, ela traz esse conceito muito forte do objeto, de como a gente consegue estruturar um código, como se fosse peças de Lego, que a gente cria os objetos e vai montando ele no corpo do código, facilitando assim a utilização, a manutenção e etc. Estou falando bem de forma resumida porque o assunto é amplo. Então, como eu disse anteriormente, eu vou pegar o caso do carro, que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Quando se fala em properties, propriedades, a gente está falando de atributos. Nesse caso aqui do carro, ele tem um fabricante, ele tem um modelo, ele tem a cor, ele tem um ano, ele tem um preço. E o carro, ele não só tem os atributos, como também esse objeto ele tem os seus métodos, que seria os seus comportamentos. Como esse objeto se comporta, né? No caso de um carro, ele pode dar partida, você pode dirigir ele, você pode estacionar, frear. Então, são ações, comportamentos que o carro ele reproduz. Isso, na programação, foi denominado como métodos. Que, para o programador que já está mais familiarizado com a programação, sabe que se trata de métodos quase igual a função, que vai gerar uma ação. E como criar um objeto literal no JS, né? Vamos começar bem do beabá, criando um objeto, né? Para se criar um objeto, né, no JavaScript, utilizar o JavaScript como uma linguagem que a gente vai aprender a programação orientada a objeto aqui, mas o conceito serve para todas as outras linguagens de programação. O objeto, ele basicamente você vai criar uma variável que vai ter um nome dessa variável, que ela recebe, aí você abre uma chave, fecha uma chave, alguns valores e nomes que você vai informar em relação a esse objeto. Então aqui nesse caso eu criei uma constante, né? Coloquei o nome dela como person, abri a chave, né? E aí eu defino name, você utiliza esses dois pontinhos, abre aspas, porque você está trabalhando com string, né? Recebe um nome, né? Então aqui eu tenho uma chave e valor. Então eu estou dizendo aqui que o name é a chave, né? E Catherine é o valor que vai estar associado a esse nome. Age, por exemplo, a idade, né? 29, essa característica de utilizar a chave e o valor junto, eu coloco ela como uma propriedade do objeto. E o say hi é uma ação, ou seja, é o método, é o comportamento que ela pode executar. No caso, essa pessoa, que é a Catarina, que tem 29 anos, ela consegue executar essa função hi, que basicamente é dizer olá, em inglês, né? E eu coloquei também o país, né? O country quer dizer o estado, né? Da Geórgia, que é a Catarina. Então, eu defini alguns atributos para ela, até comportamentos, né? Para mostrar como um objeto ele é criado dentro do JavaScript. E como criar um objeto literal no JavaScript, no caso com um carro, né? Seria da mesma forma, a gente cria uma constante, dá um nome para ela, chamei nome carro, defini marca. Então, qual é a marca desse meu carro? É uma marca Ford. Qual o modelo dele? É Mustang. Qual o ano? 2021. Então, chave, valor. E ainda coloquei um método que seria o método acelerar. Que todo método ele é uma função, como eu disse anteriormente. Então, essa função, você colocou acelerar. Eu não coloquei nenhum atributo aqui dentro dos parênteses, né? No caso seria as propriedades, desculpa, do parêntese. E aqui eu faço um console log. Basicamente, eu quero que imprima na tela ou no terminal, né? Utilizando a interpolação, que é a utilização desse cifrão com a chave e a crase, né? Abertura e fechamento, no qual eu acesso as propriedades desse objeto e apresento com essa frase, está acelerando. Então, nesse caso, quando eu chamar essa função carro.acelerar, estou chamando a função acelerar de carro, que é o objeto, ele vai me trazer como retorno, né, no terminal
que o carro é o Ford, porque diz marca que é o que está pegando. Então vai dizer Ford Mustang e está acelerando, porque eu peguei a marca, que é o Ford, e o modelo, que é o Mustang. E concatenei, né, com essa palavra. Bem simples, sem muita complexidade. Outra forma de criar um objeto no JavaScript, que a gente pode estar utilizando, é utilizando a palavra-chave new. É como se eu estivesse instanciando um objeto, que quando você escutar a palavra instanciar, você está dizendo que você está invocando, trazendo ele, né, criando ele. Então vamos olhar esse exemplo aqui. Para aqueles que ficaram com dúvida com relação a essa palavra reservada diz aqui, basicamente, quando você define uma função dentro de uma classe ou objeto, o uso desse diz permite que você acesse as propriedades, métodos do próprio objeto onde a função está sendo executada. Então a utilização dessa prática do JavaScript é muito importante para que não ocorra erros no seu código. Então aqui nesse caso, eu criei uma função, chamei essa função de carro e criei dentro dessa função de carro algumas propriedades que, ao invocar essa função, precisam ser preenchidas, informadas para o computador. Então eu coloquei como propriedades a marca, o modelo e o ano. Uma vez feito isso, eu vou definir aqui embaixo os campos que vão receber essas propriedades para estar fazendo posteriormente alguma outra ação. Então diz.marca é igual a marca. Então quando a pessoa chamar a função carro e colocar a marca, vai para esse campo aqui, que vai receber todas as informações assim, seguindo a mesma lógica. E criei também aqui um método que é o acelerar a função, e aqui eu coloco para ela imprimir da mesma forma que eu fiz anteriormente. Então quando eu vou chamar esse objeto, ou seja, invocar esse objeto, trazer ele, eu faço o que? Const meu carro igual, ou seja, crio uma variável, meu carro, dei um nome para essa constante, desculpa, e usei a palavra-chave new. E o carro aqui nesse caso, como você pode ver, ele está com a letra maiúscula, porque eu estou me referindo a um objeto. Então quando você cria um objeto, uma classe, geralmente você deixa essa primeira letra maiúscula. Então invoquei com a palavra new e defini os atributos dessa minha propriedade que já estavam escritos lá em cima. Com base nisso, quando eu chamar, né, a função meu carro, que é esse objeto que eu criei, ponto acelerar, ele automaticamente vai pegar essas informações, Honda Civic, né, porque aqui eu já criei o modelo que vai imprimir, então é um Honda Civic que está acelerando. Aqui eu só crio um outro objeto, seria um outro carro, né, como você pode ver. Em vez de ser meu carro, seu carro, não pode ser nome iguais. Eu defino outros atributos para as propriedades que foram criadas lá em cima. Então Chevrolet Camaro está acelerando. Bom, agora que eu acho que o entendimento ficou mais claro do que é um objeto, vamos partir para a classe. O que seria classe? De forma análoga com o mundo real, podemos dizer que classe seria como se fosse uma receita. Quando a gente quer fazer um bolo, a gente sabe o passo a passo, através daquela receita, quais ingredientes utilizar, a temperatura e modo de estar manuseando os ingredientes para que se resulte no bolo. E através daquela receita eu consigo fazer vários bolos diferentes, utilizando a mesma base, mas com recheios diferentes. Então a classe seria basicamente essa receita. No caso do carro aqui, quando a gente tem uma fábrica que monta carros, ela também tem um projeto padrão do que é necessário para o carro ser desenvolvido, né? Então, e esse é o conceito de classe. Através de um modelo de projeto, eu consigo reproduzir vários outros objetos. É como se fosse aquele baldinho de areia que quando você é pequeno, você brinca, que tem aquela estrela de plástico que quando você coloca na areia, ela cria um molde daquela estrela. Então você pode criar várias estrelas, né? Esse é um exemplo bem prático da infância de muitas pessoas. Então, mas olhando aqui para o nosso modelo de classe e objeto para carro, eu criei um padrão, ou seja, digo que a minha classe para carro, ela precisa ter uma cor, né? Ela precisa ter um preço, ela precisa ter uma quilometragem, ela precisa ter um modelo. E o que o comportamento desse carro faz, né? Ele liga, ele dá ré, ele vai para frente e ele para. Basicamente eu criei essas propriedades e métodos para um modelo carro, que seria a minha classe. E aqui eu estou reproduzindo um carro que é derivado dessa classe, que é esse objeto. Esse carro aqui ele é um carro vermelho, que tem um preço de $23 mil, que tem uma velocidade, uma quilometragem, né, de 1.200, modelo Audi, e que também executa ações como ligar, ir para trás, ir para frente e frear. Então aqui é só um diagrama ilustrando como é que uma classe pai ela consegue derivar carros diferentes. E como criar uma classe no JavaScript, né? Bom, para criar uma classe é muito similar ao que a gente fez anteriormente com a criação de um objeto. A gente tem que utilizar a palavra class, dar um nome para essa classe, abrir a chave,
utilizar o construtor, que é a palavra constructor, e aqui definir as propriedades de qual você vai estar trabalhando. Abre a chave, e no caso, é um exemplo simples aqui que eu peguei no site da Geeksforge. Mas vamos fazer aqui o exemplo prático do carro, no caso. Criei a palavra-chave class, dei o nome da minha classe carro, iniciei o construtor definindo algumas propriedades que eu vou receber, e essa propriedade eu quero marca, modelo e ano. E dentro dessa estrutura maior, como você pode ver aqui da classe, eu também coloquei um método, que é detalhes, que ele vai imprimir os detalhes desse carro quando eu invocar ele. Aqui embaixo eu vou invocar com a palavra-chave new, que vocês já aprenderam anteriormente. Criei uma constante chamada meu carro, igual new a palavra-chave para invocar o objeto, meu carro. Coloquei os atributos necessários, porque ela pede que tenham esses atributos em relação às propriedades anteriormente. E automaticamente eu chamo a função detalhes, que eu quero que ela me mostre. Ela já traz aqui como resultado o carro Toyota Corolla ano 2020. Bem simples, sem muita complexidade. Agora a gente vai falar de outro pilar muito importante na programação orientada a objeto, que é a abstração. O que é abstração? É um conceito, como o próprio nome diz, abstrato, mas que tem um papel fundamental para o desenvolvimento do programador. Quando o programador inicia todo o seu trabalho de codar, ele aprende muitas ferramentas, muitos recursos, condicionais, arrays, objetos, funções, tal, etc. Mas o objetivo principal do programador não é abrir todos esses detalhes técnicos para o usuário final que vai utilizar um sistema. Basicamente o que ele quer que o usuário final utilize é os recursos básicos. Apertou o botão, executou tal ação, você apresentou algum erro, uma mensagem vai apresentar para ele, você tentou fazer o login, ele vai conseguir ter acesso ao site, etc. Para um carro, como esse exemplo aqui da imagem, seria algo similar. Quando a gente constrói um carro porque o usuário possa ter uma boa experiência de dirigir, levar as pessoas ou ir para algum lugar. Então a gente não se preocupa que o usuário tenha acesso a como funciona o motor, como funciona o sistema de arrefecimento, o sistema de ar-condicionado, etc. Então o sistema de abstração é isso, é prover para o usuário final o minimundo, né? O que é necessário para ele utilizar sem ele se preocupar com o que está ao seu redor, gerando maior complexidade e dificuldade de entendimento de como é que funciona um sistema. Aqui nesse caso eu estou trazendo o sistema de um carro, né? Eu estou trabalhando com outro pilar também muito importante da programação orientada a objeto, que é o encapsulamento e abstração. A abstração já falei anteriormente do carro, e o encapsulamento é o que eu consigo prover de acesso ao usuário dentro de um carro, né? Então aqui eu tenho vários sistemas que ele não vai ter acesso, tá como privado, ou seja, do fabricante. O fabricante detém essa tecnologia de como funcionam os componentes, interagem entre si, como são montados, etc. Que para o usuário do carro não interessa muito, então é uma abstração para ele. O que interessa é o carro ir para frente, para trás, frear e etc. Partindo agora para o conceito de encapsulamento, que já iniciei no slide anterior, o encapsulamento ele se divide nessas três esferas. Ela pode ser pública, ou seja, dar acesso para todo mundo ver ou editar. Ela pode ser protegida, ou seja, essas informações elas são acessíveis dentro da classe, né, da classe derivada. E ela pode ser privada, que não tem acesso fora da classe dela. No caso aqui desse exemplo que eu trouxe para vocês, eu estou trabalhando com a palavra-chave pública, ou seja, eu estou deixando público acesso ao usuário, que ele possa ter acesso a essa classe de carro, onde vai informar, onde eu crio algumas propriedades, qual você pode ver que eu coloquei como private, porque são intrínsecas ao fabricante. Então o usuário não vai poder alterar a cor, o modelo, o ano de fabricação ou o tipo de combustível que o carro vai utilizar. Então se coloca dentro dessa classe aqui inicialmente como privada. Pública, ela tem que ser inicialmente a classe, porque ela vai ter que ter acesso ao main, que é onde vai rodar o programa. Então por isso que a gente coloca público inicialmente aqui. Mas as propriedades que a gente define o que é que pode e o que não pode ser alterado. E o que é que o usuário aqui vai ter acesso? Ele vai ter acesso a, quando pegar o carro, ele vai poder ligar, poder parar e poder acelerar. Então as funções eu deixei pública, porém as características intrínsecas do carro eu coloquei como privada, evitando que ele consiga fazer qualquer tipo de alteração em relação a essas informações. Aqui eu trouxe para a gente praticar o encapsulamento no JavaScript, uma classe carro. Aí eu coloco essa hashtag fabricante para dizer que ela vai ser a definição da propriedade privada, né? E aqui eu abro o construtor. Fabricante modelo vai ser as propriedades que eu vou estar trabalhando. Para fabricante eu coloco como privado, para modelo eu deixo como público.
Eu não preciso usar a palavra público para o JavaScript, como você pode ver aqui. Então, o método público para exibir os detalhes do carro, eu basicamente, quando eu colocar fabricante e esse fabricante modelo, ele vai me apresentar. Quando eu chamar, invocar essa função, é claro. E quando a gente trata quando se fala de capsulamento, pessoal, a gente trabalha muito com a questão do gets and setters. Vocês vão escutar muito isso na programação. O get, como a própria palavra diz, é como você consegue ter acesso àquela informação para visualização. Já o set é como você consegue modificar aquela informação. Então o get fabricante, eu estou dizendo aqui, retorne para ele qual é o fabricante. Então ele pode ter acesso à informação. E aqui embaixo eu estou dizendo assim, ele pode até alterar, né? Set fabricante diz ponto, hashtag fabricante para novo fabricante. Aqui, por exemplo, quando eu vou iniciar, né, invocar meu objeto novo carro, né, meu carro, eu defino como Toyota e Corolla, que são as propriedades que eu defino lá em cima. E quando eu peço para exibir, ele vai definir, vai apresentar para mim, né, fabricante Toyota e modelo Corolla. Porém, se eu tentar acessar diretamente a propriedade privada, ela não funciona. Se eu ver aqui console.log meu carro, ponto hashtag fabricante, eu não consigo ter acesso porque eu coloquei como privado anteriormente. Então, se eu fizesse a mesma condição para, em vez de ser fabricante sem modelo, eu teria acesso, porque ela está com público. Partindo para um outro pilar importante da programação orientada a objeto, vamos falar sobre herança. Herança, como o próprio nome diz, são atributos que um determinado carro ele herda de outro, né, no caso de vamos trazer para o mundo real de família, né? Um filho ele herda traços do pai, cabelo, cor, olhos, altura, e os netos também herdam características tanto do pai como do avô. Então o conceito de herança é similar quando a gente trabalha na programação. Você vai ter no caso uma classe pai, uma classe filho, e aí você pode definir se essa classe ela vai ser de um simples nível ou multilevel. E a gente vai mostrar aqui nos exemplos como funciona. Nesse caso aqui de carro, eu estou dizendo o quê? Que o carro é a classe maior, ela tem algumas características, né? Que ela tem 4 rodas, ela tem o seu chassi, ela tem o fabricante. E aqui na classe filho eu estou mostrando que existem tipos desses carros que são herdados do pai. A característica de ser um carro, porém com características diferentes. Um modelo de carro de corrida, um SUV e um compacto. Praticando a herança simples no JavaScript, que quando eu falo simples é que ela herda diretamente as características do pai, eu crio uma classe chamada carro, crio o construtor, defino as propriedades, crio um método, que é ligar, e aqui embaixo você percebe que dentro da própria estrutura maior de carros, eu crio uma outra classe chamada carro esportivo. E como eu quero pegar algumas características já do pai, ou da classe mãe, eu venho aqui e utilizo a palavra-chave extends. Então, ou seja, o carro esportivo herda características de carro. Então, quando eu peço para que ele utilize, que ele tenha a função ligar, ele vai utilizar essas propriedades ao ser invocada a classe. Então, quando eu venho aqui e crio um objeto chamado Ferrari, utilizando a palavra-chave new, quando eu chamo Ferrari 488, perceba que aqui nessa classe de carro esportivo eu não coloquei em nenhum momento as propriedades, tanto marca como modelo. Porém, ao colocar a palavra extends, ela automaticamente herdou essas características, essas propriedades da classe mãe, e aqui ela consegue reproduzir na ação de fazer o print desse método ligar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a herança, mas de multinível, que tem uma complexidade um pouco maior, mas também não é algo de outro mundo. Da mesma forma, a gente criou um veículo, botou um construtor tipo, ou seja, um atributo geral, do tipo, só a gente quer saber qual é o tipo de carro que é. E aqui a gente vai criar duas classes, uma classe que vai herdar também esse tipo do veículo, da classe mãe, que é o carro, que ele vai ter a propriedade marca e modelo, e eu coloquei esse super, para quem não conhece a palavra super, né, que é a palavra reservada, também é usada como classe derivada. Ela é uma classe que herda de outra para chamar a construtora da classe mãe, basicamente isso. Então eu quero que ela puxe também os detalhes da mãe, aqui também eu uso a mesma coisa, só que nessa daqui eu tenho característica de autonomia que nessa eu não tenho. Então quando eu vou criar um objeto, no caso, vou criar um Tesla aqui, eu defino as propriedades Tesla, Model e 600, quando eu utilizo que ele imprima, no caso, a ação do tipo, no caso, se você for ver aqui, qual delas oferece o tipo? É a mãe, certo?
Se você for ver, em nenhum dos outros eu coloquei o tipo. Então ela consegue herdar, os dois carros aqui do tipo, ele consegue herdar essas características. Então ele vai formar tipo carro, correto? Tá bom. E aqui no segundo eu uso o autonomia. Autonomia é algo do carro elétrico. Então, como dentro dessa classe ela possui mais duas classes que herdam essas características, ela automaticamente consegue ter acesso a essa informação de autonomia pela classe de carros elétricos e consegue imprimir na tela. Partindo para o próximo pilar da programação orientada a objeto é o polimorfismo. O polimorfismo é super interessante. Vou tentar usar um exemplo real. Por exemplo, o gelo. O gelo não, a água. A água, ela possui diversos estados. Quando a gente estuda no colégio, a gente sabe que a água ela tem o estado líquido, ela tem o estado sólido e ela tem o estado gasoso. A depender da temperatura que ela se encontre, esses estados eles se alteram. Porém, é água. Então, ela tem essa capacidade de metamorfose, de se alterar, sendo utilizado como subsídio básico a água. Então, o polimorfismo basicamente segue a mesma linha. Eu trouxe esse exemplo aqui, que eu, por exemplo, pego uma classe shape, como se fosse uma classe genérica, da qual ela consegue se transformar numa classe de círculo, de retângulo e triângulo, para cálculo da área dele. Eu utilizo um modelo que ele consegue ser reutilizável para outras finalidades. Basicamente o conceito é esse. Então, no caso de um carro, o carro a gente sabe que ele move. O papel dele é de mobilidade. Então, o carro ele usa um motor. Só que o Ford ele utiliza o V-Engine e o Honda já utiliza o IVTEC. Então, ou seja, a gente utiliza uma base, porém faz o morfismo, ou seja, a mudança com base nessa base para característica específica de cada objeto. Vamos praticar o polimorfismo no JS. Basicamente a classe ligar, né, que é ligar o carro, aí o carro vai dizer que está ligado. Aí eu crio uma classe carro esportivo que vai extender, vocês já aprenderam, né, herdar, né, características da classe mãe, carro. E aqui quando ele ligar, o carro esportivo está ligado no modo turbo. Aqui eu vou invocar, né, esse carro comum. E aqui eu vou invocar um outro objeto chamado carro esportivo. Quando eu utilizar as funções de cada um, ele vai verificar, por exemplo, carro comum, ponto ligar, o carro está ligado. E o carro esportivo, ponto ligar, o carro esportivo está ligado com o modo turbo. Basicamente, eu utilizei o pai e fiz as alterações, o polimorfismo, de acordo com a classe que eu queria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido hoje um pouco sobre programação orientada a objeto. É um assunto amplo, eu tentei resumir em poucos slides de forma didática. Espero que vocês tenham conseguido assimilar o conteúdo. Se ficou com dúvida, volte o vídeo, reveja, pratiquem, tentem pegar algum exemplo prático e programar, que assim você desenvolve mais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!